Amém. Na alegria do seu amor derramado em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo que nos é dado. Amém. Possa selado para o dia da redenção e que nós temos que sempre nos preocupar em zelar por essa honra, por esse privilégio, por essa riqueza em nossos corações, para não entristecê-lo. Por isso é necessário que tenhamos entendimento da realidade dessa rica oportunidade de estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para riqueza da graça de Deus em nossas vidas, para aplicar ao ministério ou à vida de adoração e de produção na caminhada, produção de fruto, porque Ele nos comprou por um preço e nos predestinou ou nos destinou para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos comissionados de Deus para pregar as boas novas de salvação. Não que as boas novas de salvação sejam algo monopolizado, algo que seja meu, mas é algo que está em mim, é minha propriedade, mas pertence aos outros. Deus me encheu para que eu possa transmitir, transbordar, porque Ele está dizendo: do seu interior fluirão rios de água vivas. Então, nessa afirmação que Deus nos dá, de saber que somos luz e sal, Ele diz: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E aí Ele descreve qual é o papel do sal e qual é o papel da luz, qual é o seu estado de intensidade para realizar o propósito da sua realidade, do seu ofício, da sua existência. Então, se é assim, hoje o que é que eu quero começar? Eu quero apresentar para esse grupo da Escola Dominical nessa igreja Batista Vale do Jordão a importância do livro, a importância de não perdermos o contato com as literaturas e, em especial, com a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E como regra de fé e prática do cristão, ela deve todos os dias ser o meu manual, o meu alimento, a minha bússola, a minha conselheira, aquela que anda lado a lado comigo e que me desperta para os perigos e as virtudes da comunhão ou da responsabilidade de levar a sério os seus conceitos, os seus conselhos e a sua disponibilidade de nos instruir no caminho. Nós temos aqui um livro de Gildo Moraes. Ele escreveu 3 livros importantes sobre homilética. E como é que a gente sabe que um livro é importante, que a Bíblia é importante? Por onde eu tenho essa abertura que me faz desejar conhecer o conteúdo de um livro? Se hoje, nessa mata densa
que nós, como crianças no meio do Pantanal, dessa mata densa chamada de globalização, caminhamos de um lado para o outro, procuramos a saída, mas estamos no meio de um Pantanal que, para todos os lados que nós quisermos caminhar, temos obstáculos terríveis. E como vencer esses obstáculos dentro dessa mata para que possamos passar em segurança sem ser atingido pelas feras que estão ali procurando a sua presa? Então, o livro, ele vai me mostrar o caminho, a estrada. Ele vai me mostrar, a definição correta de caminho, da trilha a ser seguida. Trilha a ser seguida. E para que eu possa seguir uma trilha sem que nada venha a fazer, eu devo então levar comigo alimento para distrair aquilo que poderia tentar me devorar ou tentar me tirar da trilha, do caminho. E como levar? E que alimento seria esse que eu teria que levar, que pudesse distrair a todos os obstáculos do caminho, ou todas as feras que podem tentar me assustar e me fazer recuar ou sair da trilha? Então a gente aprende no livro. Aqui tem esse livro aqui, ele tem várias instruções aqui. Essas instruções é para que a gente aprenda a pontuar o que é convidativo e necessário no livro para que atraia, sejamos atraídos para ele e para nos alimentar com tudo que ele oferece, para que tenhamos assim habilidade, sabedoria e domínio e esperteza quando abrimos o livro. Então, desde a sua capa, ele já traz algumas coisas interessantes aqui na frente. Ele diz: as aparências enganam. Isso são coisas que tem dentro do contexto que ele já botou já na foto da primeira página como imagem, fundo de imagem, aí ele traz como imagem, fundo, fundo como um computador, e ali tem o fundo, que você coloca para poder ficar maravilhoso quando você abrir assim, tem aquilo tudo ali. Então ele já bota aqui. Então ele já dá uma dica que dentro do livro tem um conteúdo que é convidativo e que tem a ver comigo, que me chama para que eu possa desejar me familiarizar com ele. Então ele disse: a primeira coisa, as aparências enganam. Aí depois ele traz um vocabulário, retórica e alcance para que o sermão sirva realmente. Para que o sermão sirva realmente uma voz e algo mais. O sermão seja uma voz e algo mais. Aí tem mais umas instruções maravilhosas, mas depois eu digo tudo isso que traz aqui é para despertar
Tiago, que ele já convida a gente para termos esse convite como convocação de reverência. Reverência. Ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua imagem ou a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que faz. Isso está lá em Tiago 1, versículo 22 a 25. Então ele traz um despertar de que ouvir não é simplesmente sentar diante e contemplar o oráculo, ou o orador. O oráculo é o lugar. E o orador, não é? Mas atentar com toda a capacidade de observação para as instruções que ele traz na sua fala. Aí, virando a página aqui, depois dessa instrução, ele vai dar aqui uma seleção de pessoas que influenciaram ele a escrever. E por que ele escreveu? Por que ele se importou em escrever? Aí ele vai dizer mais tarde que ele, estando diante como professor de teologia, ele olhava a capacidade dos estudantes, mas observava que faltava algo para que os estudantes pudessem se apropriar e se interessar com maior profundidade. Então ele despertou em se esmerar de uma forma que pudesse oferecer uma melhor compreensão dos textos para os seus alunos. Então ele foi escrever esse compêndio, né, de 3 livros, explicando acerca da homilética. Claro que a homilética nós sabemos que é uma das ciências que estuda as Escrituras. A primeira é a hermenêutica, porque a hermenêutica nos ensina sobre profundidade ou compreensão, o significado do texto, o significado de cada palavra, o significado de cada artigo, o significado de cada verbo, de cada preposição, de cada conjunção, por que elas estão ali, para onde ela nos direciona, para termos uma compreensão sólida, estável e sem desvio de caráter. Então temos a hermenêutica, depois temos a homilética, que é isso aqui, que estuda
os textos com precisão, para buscar nele a profundidade da realidade. Aí você pega um versículo e vai trabalhando ele para que ele possa esgotar todas as suas informações com o significado das palavras. E o significado das palavras vai formando frases naquele versículo e todas as possibilidades de explicação, de clareza. A clareza da instrução. E tendo essa possibilidade através da homilética, ou seja, a homilética, ela já é, na verdade, a arte de falar, a prática, porque antes da homilética, vem aqui no meio, entre a hermenêutica e a homilética, vem a exegese. Exegese, que é isso, que é analisar os textos à luz da hermenêutica. Analisa o texto à luz da hermenêutica. E a homilética é a arte de pregar, a arte de falar, a arte de transmitir aquilo que a gente pesquisou, investigou no texto. Então, a homilética é a arte de falar, de pregar o sermão, trazendo clareza e sem enxertar no sermão as nossas próprias ideologias, as nossas próprias axiologias. Porque tem também a exegese e a exegese. A exegese você introduz no texto aquilo que não tem, mas a exegese você extrai do texto aquilo, é de dentro para fora. A exegese é de fora para dentro. Você quer dizer aquilo que o texto diz. Você quer colocar no texto aquilo que não cabe e aquilo que não tem lugar de assento, não é? Então temos hermenêutica, homilética e exegese. Mas o texto e o livro, como ele deve ser lido? Como posso ser atraído pelo livro? Como posso ser atraído pela Bíblia? O que é que ela me traz assim que vai me chamar a me devorar? Como a Bíblia pode me devorar? Para que também eu devore ela. O convite dela tem que me sugar para dentro. Ela tem que me devorar para que depois eu me alimente, devorando o seu conteúdo em toda a minha capacidade, em todo o meu psique, em toda a minha razão, em toda a força e desejo da minha alma, e transformar pela minha consciência em gratidão, depois que ela tiver feito o trabalho dela. Ele diz: come o livro, come o que achar, e ela se tornará no teu ventre amarga como fel, mas na tua boca doce como mel. Então, a princípio, esse convite e essa rendição, ela vai fazer com que nós não tenhamos aquele desejo, aquela vontade, aquela abertura, aquele namoro fiel, que vai tornar em noivado e depois em casamento. Mas, a princípio, podemos dizer que ela é aquela que será uma futura namorada ou noiva, mas da maneira que ela se apresenta, você vê como uma pessoa que não tem compromisso, como uma mendiga, como alguém que desinteressada de qualquer propósito de vida ou de estabilidade, de uma vida transformada, não é? Mas depois que ela abre a boca, mas depois que ela arruma o cabelo, depois que ela se veste direitinho, aí você pergunta: quem é aquela?
você encontrou no caminho, toda desarmada, toda suja, toda despenteada, e agora ela está ali. E aí você desperta. Assim é a Bíblia. A princípio você vê ela como alguém que não atrai interesse. Mas a partir do momento que ela se apresenta e que você ouve a voz, as suas palavras e se apropria das suas virtudes, das suas informações, aí gera o casamento, o noivado e o casamento. E por onde eu posso entender? Aqui, quando você abre, ela tem um sumário. O sumário também é chamado de convite ao prefácio. Sumário, prefácio. Trazendo aqui o sumário desse livro, nós também na Bíblia temos um sumário. E o sumário é a apresentação do conteúdo de todos os livros. Aí vai apresentar Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Neemias, Esther, Salmo, Provérbio, Eclesiástico, e por aí afora, né? Então isso é o sumário da Bíblia. Porque quando eu tenho uma Bíblia e eu conheço o sumário, a Bíblia não se torna mais um mito, mas a Bíblia se torna uma fonte de informações que está para mim sobre a vida de muitos escritores que caminhou em obediência à vontade de Deus pela convocação. Deus convocou e chamou, e através dessa convocação Deus assim os ensinou e inspirou para escrever. Então parece que isso é a suma de um convite e de um desejo e de uma expectativa de que esse convite me traga algumas coisas que torne-se interessante a mim e que por ela eu possa me debruçar para conhecer o seu conteúdo. É a mesa onde está postos os pratos, e os pratos cobertos com uma toalha. Dá para ver bem os pratos, mas não dá para ver o seu conteúdo. Mas quando descobre-se a toalhinha, que está para além da capa, aí vai se ver as especiarias e as delícias que há em cada prato. De forma que você pode se perder por algum momento. Por onde eu começo? Por onde eu devo começar? Puxa, esse estrogonofe, coisa que é a delícia da minha avó, da minha mãe, da minha tia. E essa muqueca né? E por aí você vai e você viu e fica sem saber por onde começar. Aí você tem que tomar uma decisão. E às vezes a sua expectativa, ela é quebrada por aquele que primeiro começou a jogar no prato. Ah, isso aqui eu amo isso aqui. Aí você esperou ele largar o prato, você vai. E vai experimentar por que ele ama. E ele deu uma relação, um relatório de como os parentes, a mãe e tal, fazia aquilo ali, e aí ele viu naquela mesa ali e começou por aquilo. Você começa por aquilo. E aí vai.
Mas você tem que tomar decisões rápidas, porque aqueles que estão na mesa sentados com você, nem todos têm desejo de escolher prato ou de analisar pratos que foram feitos em épocas, porque sempre que ele chegava na mesa, ele não tinha tempo, porque a fome era maior do que a análise. Então ele jogava para dentro tudo que tinha. Como que isso? Como que achar? Vai fazer amargo no teu peito, mais doce na tua boca. Então ele comia. Quando eu chegava, estava muito com fome, eu nunca nada dizer, agora eu vou analisar. Rapaz, eu já comi tanto isso, mas nunca prestei atenção nessas coisas. Nunca prestei atenção a nada disso. É mesmo, está igualzinho ao que a minha avó fazia. Mas eu nunca prestei atenção a essas coisas. E agora me deu, assim, a capacidade de discernir os sabores, as coisas que ela botou. É mesmo, tem tudo isso dentro. E a pessoa foi descrevendo. E você comia todo dia. E só enchia a barriga. E não sabia discernir acerca das coisas. Eu acho que a palavra de Deus, ela faz isso com a gente. Temos que sentar à mesa, saborear a comida, para depois descer ao ventre, para que a nossa língua sempre possa transmitir os sabores das especiarias contidas naquele contexto, naquele prato, naquela mesa farta, em cada uma das porções ali postas. Então o que ele tem aqui? Sumário, que é tudo que tem aqui, e sumário vai dar todo o conteúdo do livro, mas dosando aqui em cada prato que está sobre a mesa. Aí ele vai dizer, primeiro vem o prefácio, que é esse aqui. Tem livro que tem vários prefácios, e vários autores, o seu autor, escreve um prefácio por causa do valor maravilhoso do livro, por causa daquela coisa que chegou e é um encanto, e é aquilo que vai preencher um espaço que ainda não estava preenchido e que era necessário. Então, várias pessoas analisam e várias pessoas fazem um prefácio da importância daquele livro. Então, aqui vem, depois do prefácio, aí vem os agradecimentos, que está também nas primeiras páginas. Agradecimento, eu estou dizendo, as pessoas vão agradecer por ter chegado a essa oportunidade, por ter esse livro. Agradecimento também para as pessoas que compartilhou, que contribuiu, que deu a você a oportunidade de estar reservado em um determinado momento para se dedicar à escrita desse livro. Que é da família, né? Precisa ter o filho, está colado com a mãe, alguma coisa, e alguém faz, e a esposa vai fazer o trabalho para me deixar livre para fazer. Porque, como um pastor, ou você se dedica a pregar a palavra e estudar, ou você se dedica a trabalhar e a confortar a sua família. E aí você vai ver a quem você vai dar mais. Se você vai estar mais voltado para a sua família, ou se você vai estar mais voltado para o estudo da palavra e a ministração. Então esse é o ministério pastoral, que tem muitas coisas que às vezes não queremos renunciar, abrir mão. Por isso não deve se casar, ou se namorar, ou se noivar com qualquer pessoa. Tem que ver quais são as ambições, quais são os propósitos da sua noiva. O que é que ela pensa em construir no futuro. Ou se o casamento para ela é apenas a fome de devorar o seu noivo, o seu esposo, em tudo que lhe diz respeito à sua alma, ou à sua necessidade, ou à sua expectativa do que é um casamento, é estar abraçado todo dia, andando,
atrair a atenção dele todo o tempo para você, e ele tem que dar atenção. Porque às vezes o casamento e tem que ser, e deve ser, uma forma de construir um relacionamento. Porque entender o que é amor num relacionamento, entender o que é desejo, entender o que é atração, ser atraído por alguém, entender várias questões que me levam a desejar estar com aquela pessoa, estar com aquela jovem. E tudo isso pode fazer parte da consequência de amar e de amor. Mas pode ser que isso não seja amor. Porque amor é uma união a dois, visando a estabilidade e o futuro, que a cada dia me faz ter segurança de que estou abrigada e estou abrigando. Estou atraída e estou atraindo. Estou encantada e estou encantando. Então os dois vai construindo. Porque amor não é aquilo que você vê e depois você... Não, foi amor à primeira vista. Nem com Jesus ninguém se atrai e ama à primeira vista. Nem por Jesus, nem por Deus. É um trabalho. Deus tem muito trabalho para atrair a nós e nos levar a amá-lo. Muito trabalho. Pior um relacionamento a dois, um casamento, que todos os dias você tem que plantar uma sementezinha e ver ela brotar, porque aquilo ali é o caminho, a caminhada, a trajetória do amor e do amar. Essa trajetória, aquela sementezinha que eu vou plantando todos os dias na minha alma, e ela vai rasgando a minha rejeição, a minha brutalidade, a minha altivez, o meu desejo de me apropriar daquilo que eu acho que sou, e dar uma vontade de ser o que eu serei, de abrir a oportunidade para que a vida construa em mim aquilo que eu devo ser. Então tudo isso vem trazendo a gente esse desejo, porque se o homem se casa, como a escola dominical, a gente tem que fazer, se o homem se casa atraído pela mulher e pela sua beleza, ele vai ser um derrotado. Vai ser um derrotado, porque essa beleza murcha, como diz a palavra, que é como a flor que sai de manhã, de tarde murcha, seca. Mas se a beleza e o que me atrai é a fonte que alimenta todo dia a minha esperança, a fonte que nutre a minha certeza, a minha realidade, a fonte que nutre todos os dias as minhas forças para constituir e honrar com a palavra do meu compromisso, do meu comprometimento com a vida, com ela, com a família, com a sociedade e tudo mais, aí a vida começa a acontecer de uma forma real. Que é o que está dizendo aqui, como a gente disse, ó, aqui, o prefácio da vida. E a construção. A construção é tudo que vai estar dentro do contexto. Aí ele vai dizendo aqui, ó, as aparências enganam. Depois vem o vocabulário, retórica e alcance. Aí vem o terceiro ponto. Para que o sermão
sirva realmente. Para que o sermão sirva realmente. Então, ele vai dizendo que para que o sermão sirva realmente, eu tenho que deixar que Deus trabalhe a minha vida e trabalhe a vida dos ouvintes. Eu tenho que ser sempre o livro fechado que você tem aí, e o conteúdo vai brotar de dentro dele depois que virar a página. Vamos dizer que a página sou eu. E o conteúdo é o Espírito Santo, é Deus falando através do meu dado, da minha vida, do meu testemunho, da minha forma de viver, do meu caráter, que atrai as pessoas para Deus. E que eu não tome o lugar de Deus, atraindo as pessoas para mim. Então, ele vai nos dar essa, para que o sermão sirva realmente. Uma voz e algo mais. A voz do pregador pronunciando as palavras e as instruções, mas algo mais. Esse algo mais é que vai me atrair e me levar a me interessar pelo conteúdo da pregação e do convite de servir a Deus. E nós temos um problema hoje, sempre tivemos um problema, que quando essas coisas não acontecem, nós temos problemas na família, problema de não formar líderes para assumir e dar continuidade ao trabalho. Porque na maioria das vezes, nós como pastores, assumimos o ministério de uma igreja. Eu não generalizo, porque tem pastores mesmo. Porque são pastores que não é pastor porque fez o seminário, porque tem os títulos acadêmicos, porque se formou em bacharel. Tem pastores que já é pastores desde lá do coração de Deus. E ele nasce já pastores. Porém, chega o tempo em que Deus chama. Eu te escolhi para isso. E aí ele tem compromisso, porque Deus tem um propósito na vida dele. E como eu posso dizer isso? Não é pastor, mas você vai dizer uma coisa dessa, isso é um absurdo. Aí nós temos algumas passagens que podem me dar um embasamento para falar isso. Jeremias, por exemplo. Samuel e outros. Jeremias, Deus vai dizer que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de formar no ventre, eu te conheci. E antes de sair da madre, eu te santifiquei. E te dei as nações do profeta. Mas tem outras ocasiões que nós constituímos para Deus um profeta, pelo voto que a gente faz a Deus, por algumas aflições e angústias que nós passamos, nós fazemos um concerto com Deus e dizemos: Deus, eu honrarei a Ti se me conceder essa bênção, porque isso é a angústia da minha alma, é o pavor da minha existência. E aí nós olhamos Ana e Samuel, que ela derrama o seu coração, e ela é angustiada todo o tempo, mas um dia ela entra na casa de Deus, e no final da sua oração ela diz: se me deres um filho, se tirar minha angústia, se me deres alegria dessa minha tribulação, eu te darei ele por todos os dias da sua vida.
te darei, se me der eu te devolvo, eu te dou ele para ti. Então Deus dá a Samuel, ela cria Samuel, ensina Samuel, instrui Samuel, coloca Samuel diante dos sacerdotes, dos instrutores, do oráculo, e ele aprende a servir a Deus. Então ele dizer, mas olhe que eu disse, já nasce pastor dentro do coração de Deus. Então você poderia dizer, mas você disse que não já nasce pastor e ela deu? Mas ele já tinha nascido quando ela fez o voto. Se me deres um filho, eu te darei, está vendo? Então ela propôs a Deus que daria o filho, mas o trabalhar no caráter da sua trajetória e da sua existência foi de Deus, porque ele não tinha nascido. E ela cumpriu o voto. Então aqui dentro desse contexto aqui, por que eu estou fazendo isso aqui? Será que eu estou engendrando dentro desse sumário algo que não existe? Ou eu estou fazendo uma convocação para que o livro seja atraente, para que o livro nos atraia, para que o livro nos mostre por que eu devo ler, por que eu devo ser atraído, porque o livro está agonizando. Depois da existência, o descobrimento desse Pantanal, dessa mata chamada globalização, todo mundo se perdeu no meio dessa mata terrível. E lá está difícil de sair. E está querendo simplesmente uma janelinha que mostre assim o sol pelo balançar dos ventos, para que eu tenha certeza de que estou vendo, que estou vivo no meio desse Pantanal e que pode haver a oportunidade de eu sair. Então, o que é que está dizendo aqui? Como diz, o que falar para marcar? O que eu devo falar para marcar a vida dos ouvintes presentes na reunião, na escola bíblica dominical, na igreja? O que eu falar? O que eu devo falar? Então eu tenho que buscar de Deus o que é que eu devo falar, para que aquilo que sai da minha boca possa ser processado pelo Espírito Santo, que ele faz aquele trabalho maravilhoso que diz a palavra de Deus é uma espada aguda de 2 fios, penetra corpo, alma, medula e é apta para, não é? Tudo isso e muito mais, né? Discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então eu sou apenas um porta-voz, o livro fechado e depois de aberto é Deus falando. Mas para que Deus fale, o conteúdo tem que estar em ebulição. Em ebulição, tem que estar fluindo. Nada pode me impedir. Como a escola dominical, nós temos que falar também que um relacionamento a 2, com a vida que vai se construindo no caminho do sucesso, para viver como exemplo, tanto na família, para os filhos, para a família, para a comunidade, para a igreja e para todas as distâncias onde Deus permitir que estejamos. Ela não tem que ser pautada no desejo, mas na construção de um legado. Construção de um legado. Através da minha vida, através da vida do meu esposo, através da vida dos meus filhos, nós queremos que esse legado se perpetue e transpasse, não é? O simples cerco de onde nós nos abrigamos, mas que ela possa encontrar passagem que nos leve, ou que leve esse conhecimento e esse testemunho de vida para que outras vidas sejam também transformadas e sejam abrigadas desse conhecimento e abraço
essas instruções. Então é isso que esse livro está dizendo. Porque se a vida for pautada no desejo, depois que você conhecer a sua noiva, e que aquele desejo for sanado, ou explorado, ou desfrutado, pode ser que o valor acabe. O valor da realidade, do propósito da o propósito de casamento, até que a morte separe, ela acaba. Porque o amor que eu tinha não era amor, era obsessão e desejo de possuí-la. Agora que eu possuí, agora que eu descobri, agora que eu sei, não vi nada interessante que possa me prender aqui. Então, está tudo acabado. Aí, diante de Jesus, vem os doutores da lei. Mas Moisés deu a lei do divórcio. Sim, Moisés deu a lei do divórcio, mas você sabe por que Moisés deu a lei do divórcio? Por causa da dureza do coração de vocês, que não quer entender o que significa um relacionamento a dois, uma construção de caráter e personalidade que venha influir na vida de outras pessoas. Por isso, para que vocês não se matem, não se devorem, então ele deu a lei do divórcio para que você não use de determinado ato de violência e venha destruir aquilo que Deus constituiu pelo seu amor para prevalecer. Então, se não tiver o divórcio em determinados casos, vai acabar acontecendo uma tragédia. Então, por isso, às vezes, o divórcio. Mas, pautado na palavra de Deus, não existe divórcio. Embora hoje se tornou isso comum nas igrejas, muitos pastores, porque se você não aprovar isso aí, você vai acabar perdendo membro, perdendo o respeito naquele, a vida não está, se a vida não está dando certo, mas não se prenda a isso não, acaba, é melhor do que acontecer uma tragédia. Mas por que as pessoas, nós não somos pastores, nós não somos líderes, não somos formados, não temos o Espírito Santo para conduzir de uma forma especial, trazer a realidade daquele voto que eu fiz, daquilo até que a mãe separe, por que eu fiz? Onde é que está o erro? Será que ela é errado? Será que não há erro também em mim? Olha, meu irmão, se você chegar a uma conclusão e acha que não dá certo, é melhor divorciar, né? Porque você está aí amargurado. Mas cadê o pastor? Cadê o pastor que diz, olha, vamos limpar a árvore e cercar para que ela possa botar frutos novos? Para que vocês saibam reconhecer. E aquele pastor conselheiro, né? Que vai fazer com que ele entenda a realidade, para que ele abra mão da sua liberdade de ser o que ele acha que é, que não é, para ser o que ele precisa ser, o que ele foi constituído para ser a partir do momento que ele se relacionou com sua esposa. Então, a Bíblia é muito clara, que ela vai dizer, aí você diz, mas é a Bíblia, mas quem é que vai dizer isso aí? Paulo. Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. A igreja tem que ser pautada nas instruções de Paulo. Porque se a gente for olhar, a gente vai ver que Mateus foi escrito para os hebreus e por aí a gente vai ver para quem foi escrito aqueles. Mas não quer dizer que quem foi escrito para ele não serve para nós, não tem. Claro que tem. E João foi escrito para a igreja. Mas Paulo é a constituição. Paulo é a planilha, a pauta que nós hoje, como gentios, precisamos aplicar.
aplicado nas nossas vidas. E Paulo fala sobre o divórcio. Olha, irmão, vigie. Divórcio não é uma coisa simples. Você está capacitado para se divorciar, assim como também você está capacitado para casar, você tem condição de sustentar uma família, você tem condição de sustentar o divórcio, a proposta que você está querendo para a sua vida, porque se você se divorciar, você tem que ficar só. Você tem condição de ficar só? Se não, então, conserte o zelo, faça os reparos, colhe a árvore e vai nascer fruto novo, filho, sua mulher. Porque se você quiser, outra vez, ter um relacionamento a dois, uma mulher, você tem que voltar para ela. E eu ainda me ouço em dizer mais, que se você largar sua mulher, e sua mulher fosse casar com outro, os filhos que ela tiver é seu, irmão. Porque ela é sua. Pesado, né? Ela é sua esposa, você casou, ele está dizendo lá que até a mãe separa, então não abra mão dela, porque os filhos dela, por você deixar ela não ter condição de se sustentar, teve que ser obrigada por outro, os filhos que ela gera é seu. Embora não estou dizendo que ela tem que ir para outro homem, ela deve ficar só até que ele tome a decisão de voltar para ela. Porque uma hora ele vai querer ter uma conselheira, alguém para lhe auxiliar nas suas necessidades básicas. E ele não está dizendo em lugar nenhum que você tem que arrumar outra mulher. Mas é ela. Ela assumiu na sua vida o lugar de compartilhar com você todas as suas necessidades da sua caminhada. Então tem que pensar muito. Mas nós como pastores, eu posso dizer isso na escola dominical? Posso, né? Vou dizer. Nós como pastores temos problemas. Problema de buscar um lugar ao sol. Uma igreja que me pague bem, que me dê salários que seja equivalente à minha necessidade, para eu dar uma vida digna à minha esposa, ao meu filho, porque ele quer que a vida digna ao seu filho e à sua esposa venha do que a igreja vai assalariar ele, não do Deus que constituiu o casamento. Então ele quer uma igreja que pague bem, um plano de saúde legal, um salário legal e tal. Que eu não estou dizendo que isso é injusto, é mais do que injusto. Mas isso compromete. Isso cega os olhos, isso pode sair como preta. E preta que cega os olhos é a capacidade de corrigir problemas para a saúde da igreja, e eu, porque estou preso àquela preta, não vou poder corrigir. E as pessoas erradas vão andar lá comigo, contaminando a igreja de Cristo. Eu podia falar isso na escola dominical, mas já falou. Registrou, já está aqui gravando. Está registrado aqui, ó, o dia está aí. Na verdade, a igreja de Cristo ela tem vários problemas. Precisa ser. A igreja ela tem que deixar de ser capitalista. E a igreja é capitalista. A igreja é capitalista porque ela contrata a pessoa por meio do capital. Porque nem todas as pessoas que prestam serviço na igreja, elas recebem remuneração. Mas o capitalismo não assalaria ninguém, só assalaria o magnata. Tudo vai para o cofre dele. Que a igreja resolve os seus problemas, mas o meu salário tem que estar na minha conta. Eu fui contratado para isso, eu tenho minhas. Mas será que tem um pastor que é pastor mesmo, que olha aquela irmãzinha lá no fundo,
de ver ela na simplicidade, toda vez que vem aquele mesmo vestido, porque não tem outro, aquele é o bate-veste, né? Aquela sandalinha que já está desgastada, quase solejada no meio do pé. Aquele sapato abrindo a boca lá na frente. Será que ele vai dizer um dia eu vou fazer nessa igreja? Vou receber o meu salário e vou entregar aquela irmã. Olha, minha irmã, isso aqui é para você resolver os seus pequenos problemas e ter uma vida mais folgada. E eu vou viver com a cesta básica que a irmã vive. Ah, não posso fazer isso, tem as escolas dos meus filhos, tem a faculdade do outro, tem não sei o que, não tem o que. Problema seu, irmão. Atrase e depois pague com juros para aprender. Atrase tudo e depois resolva. Parcele lá e vai pagar. Mas viva a unidade da fé, a unidade do amor. Então a igreja capitalista, ela se importa com resolver o problema daquele que está liderando, o líder. Mas não quer nem saber dos outros, se você comeu hoje, se você não comeu. Eu sei que é Cristo que sustenta, é Cristo que alimenta. Mas a igreja que Paulo prega, a igreja que Paulo nos ensinou, a igreja que Paulo constituiu, que Deus se constituiu através de Paulo, é uma igreja que reparte tudo. É uma igreja que se importa com os outros. Ele chega lá em Corinto, ele resolve o problema. A ceia que vocês vêm dar não é do Senhor. Porque chega aqui, cada um come o que é seu e os outros que estão com fome ficam. Por que vocês não comem carne? Aí vem para cá escandalizar os que nada têm. Então Paulo começa a falar. Então ali é um ato de capitalismo. Eu tenho, eu posso. Eu me sirvo. Quem não tem, não é? O problema é seu. Mas será que o que Deus abençoou você não é para abençoar aqueles que estão diante de você? Não é para repartir? Por que eu, como pastor, tenho que ser o privilegiado? E o privilegiado não é os irmãos que estão ali necessitados. Por que eu tenho que ser o privilegiado? Meu privilégio já vem de Deus, que é ter a riqueza da graça de Deus e a oportunidade de estar ali. A mim já é uma honra maravilhosa de poder estar ministrando diante da igreja de Cristo. Eu quero mais o quê? Você não estudou, pastor? Você não é formado em tantas coisas? Então trabalhe. Trabalhe para investir na obra. Porque mais tarde lá Deus vai dizer, não é? Que tem alguns que se constituem, mas vende a lã, come a carne, rói o osso, porque não está nem aí. É problema dele. Se ela está arrastando sandália, dizer o quê? Sei lá o que passa na cabeça, não sei. Mas o conteúdo do livro é que vai me fazer transformar, trazer transformação no meu interior. Porque se não trazer transformação no meu interior, e se a minha alma não estiver em todo momento encantada com a graça de Deus, que me deu essa abertura de desfrutar do privilégio do amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado, e Ele tem nos iluminado os passos, o caminho, a mente, e tem alimentado as minhas propostas de servir a Deus e não desviar. Então vai dizendo aqui, ouvintes, prestam atenção. Ouvinte, presta atenção. Aí está dizendo que tem, além do púlpito, além das palavras, além do púlpito, ouvintes prestam atenção, ouvintes precisam de
abraçando corações. Abraçando os corações. A palavra, depois de uma convocação, a prestar atenção pelo conteúdo que move o meu interior, aí vai acontecer aqui. Vai abraçar os corações. E atentos e praticantes, em busca da praticidade, busca de colocar em prática o que aprende. E aí vem um milagre. Um milagre. Por que hoje em dia nós, dentro da igreja, como servos de Cristo, desfrutando desse privilégio maravilhoso e da riqueza da graça que nos levará ao céu pelo selo maravilhoso do Espírito Santo que habita os nossos corações, por que nossos filhos dentro da igreja, ele às vezes toca bateria, ele toca os instrumentos, ele canta, ele ministra louvores, mas na primeira oportunidade de se lançar para o mundo e esquecer tudo aquilo, esquecer de Deus e tudo mais, ele vai. Basta entrar na faculdade que as ideologias já vai mudando o conceito. Qual é o erro que tem na escola bíblica dominical? Porque quando a gente chega no seminário, temos um problema sério com aquilo que aprendemos na escola dominical e queremos até saber mais do que os professores que estão ali para nos ensinar. Porque o que às vezes aprendemos na escola dominical não tem a explicação clara, de forma que possamos tomá-la como fundamentos para a fé, para a nossa fé, e que possamos colher frutos daquilo que os horizontes que se abriram, como entrar na faculdade, possa assim filtrar aquilo que, ou enriquecer aquilo que eu aprendi até agora na escola dominical e tornar aquilo pilares da minha vida. Mas a escola dominical, quantos e quantos cantores mundanos aí, pessoas que estão em altos níveis da sociedade, que poderia fazer a diferença, mas esqueceu completamente e mudou completamente de direção por causa das falhas que nós temos de não instruir as pessoas para Cristo, mas querer que as pessoas vejam a gente como um modelo, não modelo de vida que transforma, mas modelo de ambição do que eu quero ser, do que eu posso ser, mas nunca a humildade de ser um servo de Cristo. E é isso que a igreja tem que trazer às pessoas. Os pastores têm que trazer aos seus filhos. A maioria dos filhos dos pastores não está nem na igreja. Quando bate as asas e ganha o mundo, meu amigo, o mundo devora e não quer voltar mais. A maioria dos filhos dos diáconos, filhos dos irmãos, porque parece que a igreja é um lugar apenas da gente buscar a bênção. Ah, Deus aqui na igreja vai me abençoar, e eu vou entrar num curso disso, daquilo, e vou ter a asa e vou. Porque a igreja não é um lugar de testemunho, de apresentar Cristo e de transformar vidas pela palavra do Evangelho, parece, né? E hoje em dia a gente não cria os filhos para ser um exemplo nosso de temor a Deus, de pregador do Evangelho e de explorador da seara. Nós criamos filhos para ser bem sucedido no mundo, não é como posso dizer, no mundo das oportunidades de QI social. Mas quando nós alcançamos as oportunidades de estar dentro do órgão desse, deveria ser para transformar.
E essa falta de autenticidade faz com que em determinado lugar que a gente vai, até sejamos proibidos de falar de Cristo, porque transformamos Cristo em religião. Olha, aqui não é lugar de falar de religião, não. Aqui não é igreja. E aí você se tornou um religioso e quando vai abrir a boca, fala de religião em vez de falar de Cristo, de mudança de vida. Em vez de falar do plano de Deus, de falar de quem você é e para que Deus fez você existir, para que você existe. Que Deus conta com você, o que é que Deus espera de você, quais são as propostas de Deus para você. A gente não ensina isso e as pessoas não sabem. E elas vão caminhando, buscando só o sucesso da vida. A riqueza que fica por aqui mesmo e acaba, quando deveríamos buscar a graça de Deus que nos leva a engrandecer o nome do Senhor, a transformar a vida, a transformar uma sociedade, a transformar uma comunidade, a transformar um ambiente onde estamos e as pessoas vão beber da fonte, que Ele disse que no nosso interior flui rio de água viva. Nós temos que ser um instrutor, um instrumento. Mas o que nós temos visto nesses últimos tempos são pessoas que usam o nome de Cristo, mas não tem Cristo. Uma aberração terrível. Quer se apropriar de coisa que Deus nunca disse que era nossa. O crente, o servo de Deus, ele tem que estar sempre como a árvore na beira da estrada, que tem a obrigação de dar fruto, e tem a obrigação de estar para aquele que vem do jeito que ele vier. Se ele quer quebrar o galho, se ele quer rasgar, se ele quer derrubar as folhas, se ele quer derrubar o fruto vivo, eu tenho que estar para alimentar a sua necessidade, até que você entenda a utilidade daquela árvore, que tem outras pessoas que vêm depois de mim e que também precisam de se abrigar naquilo que é o produto daquela árvore. Mas não, o importante sou eu vou quebrar o galho dela e tal. De repente vou até arrancar, porque me alimentei e outro que vim que esse lixo. Então nós precisamos entender essas questões, porque fazendo teologia não nos ensina isso. O curso de bacharel em teologia é para nós mostrar como fixar na nossa realidade, na nossa fé, os princípios que aprendemos. A escola dominical é para quem? Para quem é a escola dominical? Quem deve estar inserido na escola dominical? Até quando a escola dominical é útil para mim? E qual é o propósito meu que eu posso obter e posso desfrutar da escola dominical? A escola dominical, a princípio, na primeira instância, é para os novos decididos. Eles passam um período e a partir daquele período ele toma consciência da sua realidade e vai e se batiza. Depois que ele se batiza, a escola dominical dele é diferente. Não é uma escola dominical que você vai aprender os primeiros passos, mas você aprendeu para ensinar agora. Você passa a ser um instrutor. Você não é um consumidor de revistinha e de conteúdo. E fica ali e não funciona em nada. Não faz nada com aquilo. Mas a partir do momento que você se batizou, desceu as águas, você passou a ser um membro da igreja. Eu não estou dizendo isso porque alguém me disse, eu estou dizendo que é exemplo da minha própria vida. Eu passei 1 ano e 6 meses na escola dominical. Pastor Francisco Davi, de Pernambué, bênção de Deus na minha vida. Ali foi a minha faculdade, o meu seminário. E eu não tive tempo de desfrutar. Porque assim que eu me batizei, eu fui mandado para dirigir a congregação na Baixa do Mandu, que hoje é a Igreja Batista Nova Jerusalém, Pernambués. Porque ninguém queria. E a cada 6 meses batizava, passava
Aqui são lições para todo decidido. Irmão, já passou 2 semestres aqui. Não tem vontade de se batizar, não? Eu disse, pastor, eu tenho vontade de tudo. Porém, batismo é coisa séria. E isso que nós estamos aprendendo aqui também é coisa séria. Então, enquanto eu não puder pegar essa revista aí e fazer o que o pastor está fazendo, enquanto eu não tiver essas habilidades, esse domínio, eu não quero me batizar. Mas quando eu pegar essa revista e o pastor puder ficar sentado ali e eu tiver instrução bastante para conduzir os novos decididos, aí eu vou me batizar. E no 3º semestre, eu pedi para me batizar. Me batizei. Eu pensei que eu ia ficar ali agora com os outros. Agora estudando, né? Ouvindo ali aquelas mensagens maravilhosas, aquelas instruções, anotando, que eu sempre teve minha caneta, a mensagem que o pastor Davi pregava, eu poderia repetir ela, porque eu anotava tudo. Não perdia nada, a minha canetinha estava ali, meu caderno. E eu quero lá saber que alguém está olhando. Eu estou prestando atenção e estou anotando. Então eu fazia isso. E quando eu pensei que ia ficar ali, me batizei. O pastor Davi me chamou e disse: irmão Antônio, a gente tem uma congregação lá embaixo, na Baixa do Manu, e não tem ninguém que tome a frente lá. Então, aqui, ó, toma essa revista aqui, a lista dos irmãos que tem lá, ó, e vá lá para baixo. E eu fui lá para baixo. Não tive nem a oportunidade de ficar ali agora, né? Agora sentado, entrar na classe dos professores de escola dominical. Não tive essa oportunidade de nada, não. E aí fui para lá. A gente quer dizer, a igreja comprou o terreno, alugou uma outra casa, que ela foi ficando pequena, alugou uma, depois comprou o terreno, construímos a igreja. Construímos, vírgula. O pastor Davi construiu, a igreja de Pernambués construiu, mas as minhas colaborações que Deus me dava, que eu pude investir, eu investi sem reserva nenhuma, sem pensar, só pensando em servir melhor a Deus. Pois talvez que o meu nome nem conte lá em lista de nada, porque não vale a pena também contar, eu sou quem sou, a igreja é quem é, e Deus vai sendo glorificado. Mas se tinha alguém que deveria receber honra daquela igreja, é o saudoso irmão José Ribeiro, porque nós chegamos juntos ali, me ajudou, e Deus colocou um grupo maravilhoso, Florival, o irmão Isaías, o irmão Januário, as irmãs Floriana, irmã Ramunda, irmã Lígia e tantas outras irmãs, a irmã Iracília, minha esposa, pessoas geniais, irmã Miraltina, que era da igreja, mas estava sempre lá apoiando, irmã Georgina. Que esplendor de glória! Eu me ouso até dizer que tem irmãos que têm uma vida tão significante no reino de Deus, que quando ele dorme na sepultura, ele não fica preso ali no celeiro. Deus toma ele e leva logo para o céu. Para quê? Para construir com Deus nos lugares daqueles que ele ama. Eu digo isso com segurança, não afirmo porque não tenho fonte para afirmar, mas no meu coração Deus confirma isso, que tem pessoas que não ficam presas na sepultura. É tão importante para Deus que Ele está dizendo: eu vou para o céu e vou preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo. Então essas pessoas que estão diante do grupo, diante da igreja, diante do aprisco, diante da seara, essas pessoas ao dormir aqui, logo é levado e andar com Deus e construir, junto com Deus. Isso eu vou confirmar quando chegar no céu. Porque essa é uma certeza que Deus me dá. Não posso afirmar, não pode dizer, mas viva uma vida de honra a Deus e de glória ao Senhor, porque você não vai ficar preso na morte. A partir do momento que você fechar os olhos, na mesma hora você está no céu, andando com Deus e construído. Você vai Ela perguntou se eu sou Valéria, eu bati a cabeça. Mas isso é a certeza que eu tenho no meu coração. Agora tem muitos que dormem mesmo, porque
a vida cristã é uma vida. Eu só tenho um sonho, não sou Não teu. tem propósito, é uma vida de consumir culto, é de ir para a igreja que ele quer, é uma vida de um cristão turístico. Vai quando dá, quando não tem outra coisa. E mesmo até que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem um Deus novo aí, que ele é muito poderoso, e muita gente tem se convertido a ele, viu? Em várias épocas vai surgindo deuses. Se a gente vê os deuses da antiguidade, da Grécia e de outros lugares, da Mesopotâmia e tudo mais, mas agora, nessa nossa era, existiu um Deus poderoso que tem esfacelado corações e tem trazido as pessoas rendidas de uma forma terrível, submissa, que mata e morre por ele. E esse Deus é chamado de futebol. Eu sabia. Futebol. Eu pensava que era Ele tem muitos santos. Futebol cercado de muitos santos. Santo para todo mundo escolher o que quer. Bahia, Vitória, Santo, Palmeiras e tudo mais. Cada um é um santo, você se rende aos pés. Aí Paulo vai dizer, quem foi que morreu? Por acaso, Pedro, Sérgio, morreu? Quem morreu foi Jesus e acabou. Mas as pessoas estão cada um procurando o santo e reverenciar o seu próprio santo. Esse vai levar muita gente para o inferno. Muitos crentes que deixam de ir para a igreja, porque também se converteu a esse Deus. Mas o tesouro desse Deus é simplesmente o vento. O troféu dele é a bola. Pegue uma bola que você pode comprar. E fui para você ver o que é que tem dentro. Você vem atrás de mim, só tem vento aqui. Acabou. Não tem mais nada. Mas Deus está oferecendo a gente vida eterna. Uma ceia no céu. Ver a face de Deus. E quantos cristãos? Eu posso falar com a autoridade da minha igreja, porque eu fui diácono nela e o pastor Davi é a minha maior referência. Ele pode falar de mim, ele pode dizer quem eu sou e quem eu fui durante o tempo que eu conheci. Um diácono ousado, um diácono que quebrou paradigma, um diácono que fez cada diácono ficar me odiando. Porque tinha muitas coisas que não batia certo. Por que eu estou falando isso na escola dominical? Uma época, houve um feriadão, é como que isso foi gravado mesmo. Houve um feriado e cada um foi para um canto. Para a ilha, deram uma casa para o pastor Davi também para divulgar na ilha, ele foi. E não fez programação nenhuma para os jovens nem para os adolescentes. Ele foi para algum lugar, não sei. Não foi para a ilha, mas ele foi para um lugar para recompor, assim, porque ele é muito mais soberbo, um servo de Deus. Mas foi com a família assim, se retirar um pouquinho, já que era feriado, descontaminar assim, a mente, arejar, e estudar também, que ele é um mundo que estuda muito. Um lugar assim, mais aberto para estudar, para colocar as ideias em ordem. E deixaram os jovens. Os jovens foi que fizeram? Alugar um espaço, ou uma casa, e aí levaram todos os jovens e adolescentes, compraram bebida, compraram um bocado de coisa, fizeram a maior farra, botaram o som. Aí sempre dentro daquele tem algum que teme, não, isso está errado. Você me chamou para aqui e está fazendo isso? Aí ligaram para os pais, ligaram para o pastor, aí veio todo mundo para a igreja. Ele era um diácono recém-consagrado. Cheguei lá, também todo mundo com a cara feia, o jovem ali no tribunal de sentença, né? Como réu. E aí eu olhei assim, Deus me deu uma compaixão, um amor para aquele jovem, porque eu era encantado por aquele jovem que estava fazendo os trabalhos, uma peça de teatro, no jogal da igreja, eu ficava fascinado com aquilo. Eu estava amando mesmo aquele jovem como se fossem meus próprios filhos. E aí estou vendo todo mundo ali. Eu, como era o diácono mais novo, aí fiquei lá no canto, lá na ponta. Aí cada um deu o seu veredito. Cada um deu o seu veredito. A
acerca do que o jovem tinha feito. Aí, bom, irmão, então já podemos. Terminou, cada um a sua. Não, ainda tem ali o irmão Antônio Souza, mas talvez que ele não queira falar alguma coisa. Eu levantei a mão e disse: eu vou falar. E sabe o que é que eu vou falar? Se tem alguém nessa tarde aqui para ser punido, como exemplo, uma punição exemplar. Primeiro o pastor Davi e depois nós os diabos. Porque como é que nós deixamos os jovens desses adolescentes fazer uma programação por eles mesmos para curtir o feriadão? Vocês querem o quê? Nós queremos o quê? O que era que eles poderiam fazer sem um líder, sem um adulto para conduzir? Rapaz, naquela hora ali, os jovens começaram a chorar orando, caíram de joelho. De joelho foi a palavra que Deus queria que saísse naquela tarde. Mas muitos diáconos fechou a cara. A irmã Georgina veio e me abraçou, levantou meu braço. Glória a Deus por sua vida, irmão. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus, os diáconos veio. E você agora é que vai orar por esses jovens. E os jovens disseram: se Deus não tivesse mandado esse irmão aqui hoje, nunca mais eu botaria o pé na igreja. O jovem disse lá na reunião que eu estava decidido no meu coração: nunca mais. Mas Deus é bom. E não foi essa a única reunião. Foram várias reuniões que não cabe eu contar aqui agora que eu cheguei. Inclusive reunião que impuseram sobre o pastor expulsar ele como que não fosse nada. E Deus também me levou para mostrar a lei do amor de Deus através do seu simples servo. Porque a igreja é santa, mas tem muitos irmãos que só Jesus. Mas não cabe aqui. Mas escola dominical é necessário a gente saber dessas coisas. Não é? Depois eu conto outras histórias que é realidade. Eu estou falando isso aí, o pastor Davi vai mais tarde ver, que a irmã está publicando tudo no YouTube, né? Sei lá. Eu nunca gravei nada. Mas agora chegou a nossa perita, a irmã Bianca, né? E diz lá que não vai passar nada. Mas o importante é saber que aqui não ficará estranho. Estranho não terá lugar nesse ministério. Então, glória a Deus por essa riqueza maravilhosa. Eu sou uma pessoa simples, às vezes parece que eu sou arrogante até na minha maneira de falar. Mas eu sempre fui assim explosivo. Mas o meu coração é humilde. É humilde. Eu choro com a criança na hora de chorar. Talvez eu dou sorriso sem graça, porque hoje eu sou velho, já não tenho mais sorriso, porque eu tenho sorriso no barco, né? Não sabe mais nem sorrir, fica velho, não sabe mais sorrir. Mas eu louvo a Deus por essa riqueza, por vocês estar aqui do meu lado e a gente aprendendo o valor da graça de Deus. Nunca abandone o livro, porque você pesquisar e fazer recorte e responder o conteúdo que a faculdade está lhe pedindo é uma coisa, e você conhecer os personagens que está aqui dentro e entrar aqui para falar com ele, que é o mais interessante, porque quando você está com o livro aqui, com o livro na mão, você está diante dos personagens, os personagens estão dizendo aqui, você pode fazer sua crítica, pode fazer seu louvor, pode fazer seus comentários, fazer sua resenha, fazer seu resumo, dizer eu aprovo isso, mas eu contesto isso, vou pesquisar sobre isso. Não abra mão do livro, porque as pesquisas você vê recortes, e aqui você vê o conteúdo e a vida do autor. Mas o livro está agonizando, ele está em agonia, à beira da morte, mas vocês podem ressuscitar. Eu estava vendo no ônibus, e quando passou ali ontem, aí disse: aqui é a curva da morte, aqui é a curva da morte. Aí eu esperei hoje chegar na sinaleira, e quando chegou a sinaleira, disse assim: olha, meu irmão, você sabe qual é a curva da morte?
A curva da morte é quando a gente chega aos 50 anos sem Jesus. É viver uma vida sem Jesus, aí nós estamos inclinados, curvando para a morte e para o precipício. Então procure Jesus, porque Ele resgata e Ele ressuscita vidas. Aí chegando no meu ponto também, eu disse, né? E é com essa palavra também que eu encerro essa escola bíblica dominical. Então, que Deus nos abençoe, nos enriqueça e nos dê essa liberdade. E a irmã Irá vai estar orando.